Perdão, continuando, porque o vídeo foi interrompido, continuando. Então, são músicas que falam da nossa necessidade humana. Uma outra classificação são músicas que falam de quem o Senhor é. Falam dos atributos dele, falam de quem ele é, da sua natureza, falam expressões maravilhosas, mas sobre o Senhor e não com ele, não falando para ele. Eu até coloquei o exemplo de uma canção lindíssima, muito bonita, eu não sei cantar, mas eu me lembrei dela, então eu coloquei aqui aquela que diz: nada igual ao seu redor, nanana, todo o universo se formou no seu falar. Então, a música que fala sobre Deus, fala coisas lindíssimas sobre o Senhor, mas não está falando com o Senhor, está falando sobre o Senhor. E a minha netinha está aqui, ó, gritando. A outra classificação é músicas que falam dos nossos sentimentos pelo Senhor. Aí já não é a nossa necessidade, mas dos nossos sentimentos, do nosso amor, da nossa paixão, da nossa gratidão. Expressam os nossos sentimentos pelo Senhor. Por exemplo, eu coloquei uma aqui assim: estou apaixonado, estou apaixonado, estou apaixonado por ti, Jesus. Lindo, né? Músicas que falam do nosso sentimento para com o nosso Senhor. E outra classificação são as músicas que falam diretamente ao Senhor sobre quem Ele é, sobre os seus atributos, as suas qualidades. Coloquei uma aqui que todo mundo conhece. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Eu creio, meus irmãos, que esses são níveis de adoração. Na realidade, as duas primeiras classificações, que falam das nossas necessidades, aqueles que dizem que falam sobre quem o Senhor é, não são necessariamente adoração, são canções bonitas, canções que falam sobre o Senhor, né? Ou que falam sobre o nosso relacionamento com o Senhor. Mas as duas últimas a gente pode chamar de adoração, porque as duas últimas, uma delas é que fala dos nossos sentimentos para com Ele, e a outra é que fala dos seus atributos diretamente a Ele. E a gente precisa entender a diferença de falar sobre com falar com Ele. É bem diferente. O que eu sinto, meus irmãos, é que o Senhor quer elevar o nosso nível de adoração. Lógico, o Senhor sempre quis que o nível de adoração do seu povo fosse grande, alcançasse o seu trono. Porém, à medida que nós vamos chegando no tempo do fim e que a volta do Senhor vai ficando mais próxima, o Senhor quer preparar cada vez mais a sua igreja. E quanto mais nós nos lançamos em níveis profundos de adoração, mais preparados nós vamos ficando. A palavra de Deus diz que nós nos tornamos como aquele que nós adoramos. E se nós adoramos ao Senhor de maneira profunda, nós vamos ficando parecidos com Ele. Nós vamos nos tornando a carinha do papai. Amém? Então nós precisamos buscar, crescer nesse nível de adoração. Porque a adoração, ela atrai a glória de Deus. A adoração, ela muda a atmosfera de um local. Quando nós adoramos em espírito e em verdade, os anjos do Senhor descem e adoram junto conosco. A atmosfera muda, o céu desce, a terra sobe. É algo assim, maravilhoso. João 4, dos versículos 21 a 24, está nos relatado o seguinte, Jesus falando, né? Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então ele está nos insuflando
a buscar esse nível de adoração em profundidade no Espírito. Quando a gente começa a adorar o Senhor, a gente começa a adorar com o corpo, com os nossos lábios, né? Com a nossa voz, com a nossa mente, com o nosso entendimento. E aí, quando a gente percebe, a gente está adorando com a nossa alma, com as nossas emoções, né? Passa a ser uma adoração emocional. Mas se a gente permanecer naquele lugar onde a gente não está mais preocupado com nada que está ao redor, as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos objetivos, as nossas dores, nada mais tem importância. Quando a gente está fixado no Senhor, em quem Ele é, a nossa adoração ela vai ultrapassar a nossa emoção, a nossa alma, e ela vai alcançar o nosso espírito. E aí o nosso espírito, que é o nosso homem interior, ele vai adorar ao Senhor com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra de Deus. Então, assim, é algo mais profundo. Mas nós precisamos permitir que o próprio Espírito Santo de Deus nos leve a um nível de adoração assim mais profundo. Gostaria de ler com vocês também, meus irmãos, uma passagem que fala sobre o que uma adoração pode promover em determinadas situações. A adoração, ela promove libertação. A adoração, ela promove cura, restauração. Ela nos livra, nos liberta, sabe, do inimigo que vem tenazmente tentando nos derrotar. Se nós tivermos um estilo de vida de adoração, nenhum demônio vai conseguir suportar a presença de Deus na nossa vida. Então, para exemplificar isso, eu gostaria de ler 2 Crônicas 20, versículos 21 e 22. É um texto que eu uso muito, que eu prego muito sobre isso. Só para vocês entenderem o contexto, esse contexto aqui fala sobre uma determinada época do povo de Israel, em que 3 nações se juntaram para atacar o povo de Israel. Se uniram para atacar o povo de Israel. Então, o número do exército inimigo era infinitamente maior do que o do exército de Israel, porque eram 3 povos juntos para atacar o povo de Israel. E o rei Josafá, que era o rei da época, ele soube disso e ele foi consultar ao Senhor sobre o que ele deveria fazer. E o Senhor deu instruções a ele. Então, ele foi até o povo para passar as instruções do Senhor, e nós vamos ler essa passagem justamente falando sobre isso. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Meus irmãos, quem quiser ler o texto todo de 2 Crônicas 20, vocês vão perceber que os homens do exército não precisaram pegar em armas. Os exércitos inimigos foram derrotados tão somente pela adoração. Houve confusão no arraial dos inimigos de Deus. Enquanto os cantores iam à frente, cantando, adorando ao Senhor, os anjos vieram, desceram. Os anjos foram atraídos pela adoração daquele povo. E os próprios anjos foram que derrotaram os inimigos de Deus. Houve confusão, um atacou o outro, sabe? Houve confusão no arraial do inimigo do povo de Deus. E é assim que acontece. Isso é um princípio espiritual. Quando nós, enquanto igreja, congregação, ou quanto família, ou individualmente, quando a gente adora o Senhor a despeito de qualquer circunstância, o Senhor vem, Ele envia os seus anjos e nós obtemos vitórias no meio das guerras. A adoração é algo, sim, sabe, que promove libertação, que promove vitória no nosso meio. Então, a adoração é algo maravilhoso. E eu queria estimular os irmãos a buscarem esse nível de relacionamento com o Senhor através da adoração. Mesmo se for na congregação, estimule os irmãos no momento do louvor a adorarem com todo o ser, a pararem de ficar assistindo uma apresentação. Meus irmãos, os músicos, os adoradores, eles não estão ali na igreja, na congregação, para se apresentarem, porque não é um show.
Eles estão ali para adorarem o Senhor e para levarem a congregação a adorarem junto com eles. Então, essa é a intenção. E se vocês estão em casa, adorem o Senhor, coloquem uma adoração assim, que fale do Senhor, ou que fale dos seus sentimentos para com o Senhor. Comece a entrar nesse nível de adoração, comece, não peça nada de início, não comece a pedir já com a sua listinha, não. Vai ter tempo para isso, mas primeiro, a adoração ela precede, como nós vimos ali em 2 Crônicas, ela vai na frente. Primeiramente, gaste tempo adorando, fazendo declarações de amor ao Senhor, ou declarando quem Ele é, como Ele é bom, como Ele é santo, como Ele é justo, como Ele é poderoso, como Ele é glorioso, como Ele é belo, como Ele é cheiroso, como Ele é maravilhoso. E eu quero deixar um deverzinho de casa para vocês. Eu não poderia deixar de falar sobre o tabernáculo de Davi, que foi um tabernáculo que Davi construiu em Sião, para depositar a arca do Senhor. Ele não trouxe a arca que tinha sido roubada pelos filisteus, ele trouxe e ele construiu uma tenda, um tabernáculo, ou tenda, que é a mesma coisa, colocou a arca, a arca do Senhor ali, e ele promoveu uma adoração contínua naquele lugar. Ele colocou porteiros, músicos, pessoas para adorarem o Senhor com danças, com cânticos, com canções, 24 horas por dia. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele compreendeu que quando nós adoramos, nós somos elevados, que nós precisamos adorar ao Senhor. Ele não necessita da nossa adoração, mas ele ama receber a nossa adoração. Mas nós fomos feitos como adoradores. Então, quando nós adoramos, nós somos cheios, somos repletos da presença de Deus. Então ele construiu esse tabernáculo de Davi, que foi mencionado depois, isso está escrito lá em 1 Crônicas 16 ou 2 Samuel 6, é relatado sobre a construção desse tabernáculo. Tá? E lá em Amós 9, versículo 11, fala que o Senhor iria reconstruir o tabernáculo de Davi que havia caído. Ou seja, o tabernáculo não existe mais, correto? A Arca da Aliança a gente nem sabe onde foi parar. Porém, o Senhor diz que nos últimos tempos o tabernáculo seria reerguido. E lá em Atos 15 também é mencionado sobre isso. O tabernáculo do Senhor que seria reerguido. Cremos que esse tabernáculo de adoração contínua ao Senhor será erguido na época do reino milenar. Jesus reinando sobre a terra. Lá de Sião, no mesmo lugar onde o primeiro tabernáculo foi construído, ali haverá um tabernáculo de adoração. Adoraremos ao Senhor com cânticos, com danças, com celebração. Mas no momento agora é o momento do ensaio. Precisamos começar a ensaiar para fazer esse nível de adoração ao Senhor durante o milênio. Então eu motivo os irmãos a buscarem esse caminho excelente da adoração. Em nome de Jesus, amém? Que vocês se encontrem abençoados. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre oração. E eu espero que vocês, que tenha sido de alguma maneira proveitosa para os irmãos. Amém? Shalom, fiquem na paz e Maranata, ora vem, Senhor Jesus.